Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Maurício Amaral de Almeida, psicólogo cognitivo e sexólogo. E o nosso tema de hoje é: por que eu penso como penso? Eu sou o centro do meu mundo. Eu já tenho dito aqui muitas vezes que, segundo a terapia cognitiva, tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, está baseado numa coisa que nós chamamos de crenças. O que são crenças? Quando eu começo a explicar crenças para os meus pacientes, eu sei que a primeira ideia que vem na cabeça de qualquer um é crença religiosa. Mas, na verdade, para a terapia cognitiva, crença é qualquer coisa que eu acredito. Por exemplo, eu acredito que eu não posso atravessar essa parede. Isso é uma crença muito razoável. Eu acredito que se isso não me pertence, eu não deveria pegar e levar para mim. Eu posso ou não acreditar que existe uma alma imortal. Todas essas coisas são crenças. Não é só a crença que pode ser refutada ou a crença que pode ser posta em dúvida. Mas, para a terapia cognitiva, tudo que eu acredito, tudo que eu sei, é sempre uma crença. Algumas das crenças que nós temos podem estar gerando uma grande quantidade de sofrimento. E quando existem essas crenças que nos causam sofrimento, nós chamamos essas crenças de crenças disfuncionais. E um dos principais objetivos da terapia cognitiva é justamente identificar e tratar as crenças disfuncionais. A forma pela qual as crenças disfuncionais são tratadas depende de vários aspectos. Primeiro, é o que a gente vai chamar de aderência à realidade. Ou seja, quanto essa crença é realmente verdade. Por exemplo, se eu digo, ninguém no mundo me ama, isso provavelmente não é verdade, porque provavelmente existe alguém no mundo que me ama. Se eu digo, todo mundo gosta de mim, isso igualmente não é verdade, porque muito provavelmente eu não sou uma pessoa que todas as pessoas do mundo gostam. É isso que a gente chama de aderência à realidade. As nossas crenças, elas são tão mais disfuncionais quanto mais longe elas estão da realidade. E por outro lado, elas são tanto mais funcionais quanto mais elas se verificam na realidade. Um segundo aspecto é o que a gente vai chamar de rigidez da crença. Uma crença ela é muito rígida quando ela não está disponível para se adaptar às circunstâncias, para ser flexibilizada pelo contexto. Ou seja, por exemplo, ainda nesse universo de as pessoas gostam ou não gostam de mim. Certamente dentro da minha família as pessoas têm uma maior probabilidade de gostarem de mim ou de me conhecerem do que se eu estiver simplesmente atravessando a rua. Se eu tenho uma crença que não é capaz de se adaptar ao contexto, eu vou chamar essa crença de uma crença rígida. E quanto mais rígida for a minha crença, mesmo que ela seja verdade em determinados contextos, ela vai deixar de ser em outros. E assim ela vai acabar sendo disfuncional algumas vezes. O tipo da crença é um outro aspecto que a gente leva em consideração para pensar sobre cada uma das nossas crenças. A terapia cognitiva chama de tríade cognitiva o conjunto de 3 tipos de crenças que a gente pode ter. Eu posso ter uma crença sobre mim mesmo, sobre o eu. Eu posso ter uma crença sobre as pessoas com quem eu me relaciono, que são sobre o outro. Ou as minhas crenças podem ser sobre o mundo que me cerca, que eu vou dizer que são crenças sobre o mundo.
Na verdade, nós temos crenças de todos os 3 tipos. E é possível que a gente tenha crenças disfuncionais de mais de um tipo. Identificar quais são as nossas crenças, quais e em que medida são as crenças disfuncionais, é o nosso objetivo, ou um dos nossos objetivos na terapia. Nos próximos vídeos nós vamos discutir cada um dos tipos de crenças, como elas podem ser disfuncionais e vamos procurar te orientar para começar a conhecer melhor as suas próprias crenças. Até lá!